Aleluia. Nós vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor. Grande a Deus. Em Marcos capítulo 8, versículo 34 a seguir. Grande Deus. Marcos capítulo 8, versículo 34 a seguir. Vou fazer a leitura, depois nós vamos estar já entrando na ministração, dentro daquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Deus fala particularmente com cada um de nós, porque cada um de nós, nenhum de nós tem os mesmos pensamentos, tem os mesmos trejeitos, nós somos diferentes do outro, tá? Deus não fez igual, nós somos igual, agora somos em Cristo, né? Mas cada um tem um problema, cada um tem um sentimento, cada um tem uma dificuldade, então ele fala de acordo com cada um de nós, conforme as nossas necessidades. Aleluia. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Glória a Deus. Quando vamos, sempre é bom entender uma coisa, quando lemos um texto, um capítulo, não podemos deixar de ler o contexto, seja os capítulos anteriores a esse texto, os textos anteriores a esse texto, para você ter uma ideia daquilo que o Senhor está falando. Você veja bem, Jesus tinha operado um milagre quando ele curou aquele cego, né? Usando a saliva, fez lodo, colocou na vista do cego, e aquele cego foi curado. Depois disso, ele pergunta aos seus discípulos: quem vocês pensam que eu sou? Não. Que vocês dizem que eu sou? Não. É o João Batista? É o Elias? Aí Pedro sai: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja bem, ele dá um testemunho desse ali na frente de todo mundo. E Jesus falou: olha, não, fique guarde isso para você, não é para estar falando. Mas o que acontece logo em seguida? Veja bem, Jesus fala da sua jornada sacrificial, o que ele iria passar, sobre rigores do sofrimento dele. E Pedro começa a repreender Jesus para não ir lá. Veja bem, Jesus é o líder. Aí surge um discípulo querendo repreender
usado pelo Espírito Santo. E ele vai repreender Jesus. Assim como líder de uma igreja, sou líder aqui da igreja, sou pastor da igreja, sou autoridade que Deus me colocou aqui. A autoridade máxima da igreja é o líder, é o pastor. E ninguém pode repreender o pastor. Ninguém pode afrontar o pastor. E o que Pedro faz? Ele vai repreender Jesus. O que Jesus falou? Passa para trás de mim, Satanás. Porque ele estava sendo usado pelo diabo. Ele se deixou usar pelo Espírito antes, quando ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Daqui a pouco, aí já mudou. É um inconstante. Aquele que está do lado, daqui a pouco já muda. E o crente não pode ser inconstante. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito. Então ele foi repreendido. E Jesus agora ele fala sobre a questão de seguir Jesus, porque ele está falando, olha, eu vou para a cruz. Eu estou com vocês. Quem está sofrendo não são vocês. Quem está sofrendo sou eu. É o que Jesus está falando. Porque quem recebia retaliações todas do inimigo era Jesus. Quem era perseguido ali, sendo atacado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, quem era atacado? Era Jesus. O alvo era ele. Porque o alvo do inimigo é o líder. O alvo do inimigo é o líder. Não adiantava o inimigo derrubar Pedro, derrubar. Isso se levantava outros. Mas ele queria derrubar o líder, aquele que estava liderando, que era Jesus. E Jesus ele estava atento a tudo isso, que ele tinha o discernimento de espírito. Ele estava como homem, comum, mas ele tinha o discernimento, ele tinha o Espírito Santo, o conduzindo, guiando, orientando. E o líder tem essa condição de Deus estar nos guiando. Muitas vezes ele pode até surpreender, pode causar uma surpresa na igreja, mas ele está guiando, ele está me direcionando. E o que tinha que ser feito, vai ser feito. E Jesus estava sendo direcionado. O que tinha que ser feito, ia ser feito. E não poderia deixar de fazer. Agora, ele fala, agora depois da cruz, por enquanto as coisas estão bem para vocês, não? Só ele está sendo atacado. Mas depois da cruz, a situação ia ser totalmente diferente. Eles não atacariam mais Cristo, Satanás não atacaria mais Cristo, porque ele já foi vitorioso lá e cumpriu a sua missão. Ele ia atacar quem? A igreja. Ele ia atacar quem? Os discípulos. Ele ia atacar quem? Os seguidores de Cristo. Aqueles que realmente estariam na linha de frente da igreja. Aqueles estariam como cristão. Cristão é seguidor de Cristo. Crente é qualquer um. Mas cristão é aquele que é seguidor de Cristo. É aquele que o inimigo ataca. É aquele que o inimigo tenta derrubar. Porque ele tenta derrubar aqueles que estão na linha de frente.
E quem está na linha de frente não é todo mundo que quer estar na linha de frente, não. Porque são os que recebem mais retaliação do inimigo, recebem afronta, recebem um monte de coisas, críticas, falam mal, criticam, afrontam. Por quê? Porque aquele que está na frente é o inimigo que está atacando. E Jesus está falando, ele convocou a multidão. Agora vocês vão dar continuidade, convocou a multidão e seus discípulos, ele mandou chegar mais perto, os discípulos ficaram em volta dele. Os 12. E ele vai falar para eles: se vocês querem vir após mim, depois da cruz, está falando, depois da cruz, por enquanto vocês não estão sofrendo nada, mas que ele vir após mim, depois da cruz, ele começa a falar. É uma decisão muito difícil seguir Jesus na linha de frente. É uma decisão muito difícil, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. A luta não é entre nós. Satanás, ele promove lutas, conflitos, para prejudicar a igreja do Senhor. A luta não é entre nós. A luta é contra entidades malignas. Entidades malignas que agem. Da porta para fora, da porta para dentro não entra nenhum demônio, ele entra. Como que não entra? Eles entram. Se der lugar, eles entram. Se entra uma alma aí para que não aceita Jesus, está aí perdoado, ele entra junto para tentar evitar que ela aceite Jesus. Ela vai fazer de tudo para ele. Então o inimigo, ele entra. Agora, os anjos também. Os anjos do Senhor. Diz a palavra que eles anelam perscrutar aquilo que está sendo pregado. Anelam perscrutar aquilo que está sendo pregado. Se está pregando heresia, ele também vai ser levado a Deus. Se está pregando coisas realmente maquinadas, eles estão como testemunhas. Os anjos são testemunhas. Aleluia. Então seguir quem quer vir após mim, já tem que se despojar do seu orgulho, da sua soberba, e se encher de humildade, como João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. Glória a Deus. Cristo é o maior, nós somos o menor, e temos que servir a Ele de uma forma que realmente Ele possa estar conosco, caminhando como Ele disse. Como Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, a ação do Espírito Santo nos move no interior, nos dando força, nos dando ânimo. Porque quem de nós não sofre abatimento? Quem de nós não tem fraquezas? Quem de nós não tem tentações? Dentro de uma diversidade de situações. Quem de nós não tem vontade, muitas vezes eu vou parar, não vou fazer mais nada? Quem de nós? Mas o Espírito Santo, ele está nos dando força, porque ele sabe
Ele tem a sensibilidade de sentir a nossa sensibilidade, de sentir a nossa angústia, de sentir a nossa dor, de sentir o nosso sofrimento, de sentir aquilo que estamos necessitando. Ele tem essa sensibilidade. Mas nós, agindo e caminhando por fé, nós vamos passar por tudo isso, porque seguir Jesus, amiga, pois Jesus é entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Mas parece que muitos estão pensando que a porta é larga e o caminho não é apertado, o caminho é largo. Não. Significa porta estreita, são poucos os que entram por ela. Como diz o Senhor Jesus, a porta é estreita, o caminho é apertado, e são poucos os que entram e caminham por ele, porque a estrada que leva ao céu, ela é cheia de obstáculos, cheia de dificuldade, cheia de barreiras, cheia de impedimentos, mas nós temos que vencer todos esses obstáculos. Como o apóstolo Paulo falou, diante de tudo que esse homem sofreu, se você ler o livro de Atos, ele dizia: eu, porém, prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. A nossa mente tem que estar centralizada em Cristo, porque quem põe a mão no arado não pode sair desviado, porque se soltar a mão do arado, ele vai para um lado, vai para o outro, e recuar também não pode. Como o Espírito Santo, como Deus, o Senhor Jesus falou ao apóstolo Paulo: duro é recalcitrar contra os aguilhões, fazendo a figura aqui de um arado que tinha um espeto. E se o boi estava puxando o arado, se o boi recuasse, ele tomava uma espetada. E Paulo era movido por espetadas, ele não podia recuar. E quando ele tentou amenizar o sofrimento dele, o Senhor Jesus, orando 3 vezes ao Senhor para tirar ele daquele sofrimento: Senhor Jesus, Paulo, você vai continuar com o teu espinho aí, mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Então a decisão difícil é: eu tomei essa decisão, creio que vocês tomaram, e aqueles que estão seguindo Jesus piamente têm sofrido retaliações, mas significa que você está incomodando o inimigo. Se você, o crente folgado, crente, ele não incomoda o diabo deixa rolar, fica à vontade. Mas aquele que está firme, com a mão no arado, não olha para o lado, para a esquerda, para a direita, nem recua, esse aí é que ele vai agir. Age de toda maneira, age na família, age nos filhos, talvez ele age em pessoas para nos atingir, porque você tem o poder, tem a unção do Espírito Santo, ele não consegue te atingir diretamente. Para atingir um crente cheio do Espírito Santo, ele tem que pedir permissão para Deus, Deus não vai dar. Jó era cheio da presença de Deus. Satanás queria fazer uma prova, fez um desafio com Deus, e Deus aceitou o desafio. Foi um desafio, Deus aceitou, porque Deus conhecia o coração de Jó, sabia que ele não ia recuar, que ele ia passar por toda aquele sofrimento e ia chegar ao final de tudo com êxito e com porção dobrada na vida dele. Mas Deus sabe e conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso limite. Ele dá prova até
onde podemos suportar. Quando não podemos suportar mais, Deus dá um alívio, Deus dá um descanso, mas Ele renova as suas forças, porque nessa prova você ganhou experiência, e o que precisamos é de experiência. A cada dia eu sou um aprendiz, eu sou um discípulo aprendiz de Jesus, estou aprendendo a cada dia mais, porque ninguém pode dizer eu sei tudo, ninguém pode dizer eu sei tudo. Quem fala isso é mentiroso. Nós estamos aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele diz: a si mesmo se negue. Se negue significa você não vai viver mais para você, você vai viver para Cristo, você vai viver para o reino. Negue-se a si mesmo, não é ligado? Você é do outro sentido. Negue-se a si mesmo é que você agora você vai mudar a tua trajetória de vida para seguir a Cristo, sabendo aqui que Ele já está mostrando aqui. Jesus não enganou ninguém, Ele mostrou a realidade, e muitos não conseguiram ir adiante, como muitos não conseguem ir adiante. Mas Ele mostrou a realidade é que o inimigo vai bater de frente, porque quem está servindo ao Senhor está dentro de uma batalha espiritual. A nossa batalha é dentro do reino espiritual, que ninguém vê. Então nós precisamos conhecer que existe uma batalha dentro do reino espiritual. Se o Senhor abrisse, se o Deus abrisse os nossos olhos, como Ele abriu olhos de gente que Ele viu lá carros, cavalos, cavaleiros, isso não literalmente, não tem cavalo, é uma visão para ver o poder que Deus tinha contra o exército lá da Síria. Lá. Ele abriu os olhos, queriam pegar Eliseu, e ele deu a visão: olha, irmão, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Deus é mais na nossa vida. Glória. E tomar a cruz é renúncia. Tomar a cruz é sofrimento. A cruz lembra sofrimento. Jesus carregou aquela cruz. De que alguém pensa que vai viver de uma forma tranquila, é evangelho fácil. Tem o evangelho fácil, né? Esse é o evangelho fácil que o diabo gosta. O evangelho não é fácil. O evangelho é luta, o evangelho é combate. O evangelho é perseverança, é seguir adiante. Eu não sei o que Deus será na minha vida, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo, como isso. Como o vento, vai para lá, para cá, não sabe onde vai, porque eles são dirigidos pelo Espírito Santo. Ele que direciona o nosso caminho. Louvado seja Deus. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é seguir a direção do Espírito Santo, porque todos são guiados pelo Espírito Santo. Esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Quem não está sendo guiado pelo Espírito não está sendo tratado como filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, se vocês, gente está falando aqui, vai ter problemas, porque eles sofreriam retaliações, tanto dos judeus, seguidores de Cristo, sofreriam perseguições dos judeus, para matá-los. Vocês não lembram de Saulo, ainda Saulo, ali na morte de Estevão? Saulo estava ali presente. Agora,
se Estevão quisesse salvar a sua vida, ele renunciaria a Cristo, voltaria para o judaísmo e perderia a sua salvação. Por isso que ele fala: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aqueles que sofreram na Inquisição, aqueles que sofreram com os imperadores romanos perseguindo, matando, fazendo milhares de vítimas, sofreram, mas não negaram a Cristo. Aleluia. Mas se um deles negou, foi para o inferno. Se um deles negou, foi para o inferno. E ele disse: e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, e quantos missionários que tem aí, missionário, né? Países aí que estão presos, estão sendo mortos, matam família, matam tudo. Aí eles não sabem disso, muitas vezes eu vejo muitas notícias disso aí. Mas eles não negam a Cristo. Morre todo mundo, mas não nega a Cristo. Só que tem uma recompensa. Vai ao céu. A recompensa do cristão combatente é o céu. Glória a Deus, aleluia. Então não quero arrumar a recompensa aqui nesse plano terreno. Ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pessoas que estão aí ganhando o mundo, mas estão fazendo isso com outro propósito. Com outro propósito. De arrebanhar multidões, mas com outro propósito. Não é de doutrinar, não é de aplicar sua doutrina. Porque quando você aplica sua doutrina, muita gente vai embora. Muita gente vai embora. Por quê? Porque eu aplico a sua doutrina. Só que a sua doutrina é que prepara o crente para ir para o céu. Agora querem viver de acordo com como acham que deve ser. Não é dessa maneira. Temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Fidelidade, obediência e perseverança. 3 ações que o crente deve ter. Ele diz: que daria em troca de sua alma? Alguém tem alguma coisa para apresentar em troca da sua alma? Só quem apresentar frutos, frutos do Espírito, frutos, apresentar coisas para Deus, resultados para Deus. Porque se não apresentar nada para Deus, muitos ainda, pela misericórdia de Deus, pela graça, ainda vão passar raspando, mas não vai receber galardão nenhum. Não vai receber nada diante do Senhor, lá no tribunal de Cristo, no espaço, no espaço, não é no céu, no espaço. Grande Deus. Que diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, tá? Se envergonhar, eu não tenho por que me envergonhar, disse o apóstolo Paulo, do Evangelho, porque é poder de Deus. A ferramenta que Paulo tinha era o poder de Deus para espalhar o Evangelho. O Evangelho cujo conteúdo é Cristo, e a mensagem do Evangelho é a justificação pela fé, alcançar almas para ser justificadas por Deus, para ser salvo. Se não for justificada, não é salva. Aleluia. Ele diz: também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Por isso que eu falei, tem anjos obedecendo, observando a cada um. Eles são testemunhas de tudo que acontece dentro da igreja e fora da igreja. Glória a Deus. São testemunhas.
se envergonhar dele quando vier na glória do seu Pai. Isso significa estão perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar fazendo uma oração agora pelos pedidos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Aonde? Glória a Deus. Também pedimos, não fizeram um aumento de oferta, aí que o pessoal de casa quiser ofertar, sabe como fazer. Glória a Deus. Não é assim mesmo, né? É assim mesmo? Porque a mesma já foi orada, né? Tem que ver e já está mudando de roupa. Glória a Deus. A unção já foi na terra, tá? Grande Deus. Não é errado você orar aqui pelas suas roupas, porque são pessoas que não querem vir para a igreja. Mas não querem vir, mas vão ser tocadas por um poder de unção. Quando Pedro passava, o povo colocava metais, a sombra de emprego dentro, e aqueles metais roupas, né? Eles iam e, quando as pessoas vestiam lá, pegaram libertas. E Paulo também disse que traziam metais para ele. Então não tem nada de heresia aqui. Heresia eu estou longe. Glória a Deus. Tem uma chave aqui, tem um propósito também. Já foi orado ou não? O que foi orado não precisa mais, né? Então, já está orado. Glória a Deus. Aleluia. E o pessoal de casa aí, se tem alguma coisa aí, tem gente que está na live, não estão mexendo aí, porque esse aplicativo se mexer, ele esforça lá para eles. Mas estão na live, depois aparece aí as visualizações, a gente sabe que é muita gente que está vendo. Então quem está vendo aí, coloque diante de Deus a sua causa agora que eu estou orando. Tá bom? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, nesse trabalho de intercessão, de súplica, orando a Ti, Senhor, clamando a Ti, por essas vidas, Senhor, que estão com seus nomes nesse livro. Todos eles que estão no seu nome nesse livro, a qual Tu conheces, Senhor, a situação de cada um deles, o problema de cada um. Eu não sei, mas Tu sabes. Então estão aqui, Senhor, eu apresento diante da Tua presença todos esses nomes aqui, Senhor. Sabendo, Deus, que Tu estás, Senhor, recebendo, que Tu estás, Senhor, atendendo a cada um desses, porque cremos, Senhor, que Tu se move de compaixão, Tu é um Deus de misericórdia, Deus de graça, Senhor. Nós cremos dessa maneira e temos fé nesse sentido, Senhor, também por essas chaves, Senhor, que aqui estão. Eu não sei qual é o propósito, mas Tu sabes, Senhor, eu peço, Deus, qual que esse propósito for colocado aqui, seja Deus, que as Suas mãos se estender, Senhor, sobre essa situação, Senhor, e que esse propósito seja atendido, Senhor, também por essas peças de roupa que coloco diante de Ti, Senhor. Estou aqui, Senhor, aplicando, Senhor, uma unção de poder nessas roupas, uma unção de libertação, uma unção de restauração, uma unção de arrependimento. E quando vestir essas roupas, Senhor, eu sinto, Deus, a libertação, Senhor, que sejam libertos das ações do inimigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, pelo pessoal de casa,
quem está com seus problemas, colocou diante dele e disse: Senhor, neste momento eu oro por essas vidas, Senhor, que é Deus que opera aqui, perto e de longe. Então opera, Senhor, a distância, sabendo, Deus, que eles estão aí, Senhor, crendo e que querem, Deus, soluções para os seus problemas, precisam de soluções, clamam por soluções, sofrem por pedido e querem soluções. Eu peço a Ti, Senhor, Tu és a solução, Senhor. Tu és aquele, Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu és aquele que cura, Senhor, que opera a libertação, salvação, Senhor. Opera, Senhor, segundo a necessidade de cada um. Te peço, querido Deus, te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque a Ti, Senhor, até aqui Tu nos ajudou e continuará ajudando. E eu te glorifico por tudo, Senhor. Teu nome tem sido glorificado neste lugar, Senhor. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam com todos digam. Amém. Aleluia, louvado seja o nome.